Seja bem-vindo. Boa noite, bom dia por outro lado. Um prazer estar com vocês. Vamos compartilhar esta visão, né? Que é o maravilhoso da Atomy, porque fala o mais interno de nós, né? O do coração. Bom, eu quero falar do mais ou menos do coração, né? Está gravando, né? Internacional. Eu sou Eduardo Marambio, desde Chile, um país maravilhoso que eu creio que vai ter bastante cliente por aqui, porque antes de chegar os produtos já me pedem, gostaria de ter esse produto. As pessoas têm que acostumar, né? Conhecer o mercado em rede também. E a visão da Atomy é muito importante, porque fala para as pessoas, para o nosso coração. Vamos ver se compartilho com vocês a tela. Dá para ouvir aí? Ainda, né? Ok. Bom, essa maravilha do lema, né? Que vocês têm aí, que fala das pessoas, apreciar o espírito, né? É, por isso, neste primeiro ponto do lema, que é as pessoas, eu quero dedicar mais a esse ponto aqui. E o espírito é a essência das pessoas, e a Atomy me chamou a atenção. Eu, antes de entrar na Atomy, né, normalmente eu sou cristão, e com as pessoas da igreja também, ou na internet, às vezes tinha discussões, né, por textos bíblicos, coisas assim, e não importando quem tem a razão, né, mas a gente tem que falar com a verdade e entender textos bíblicos. Bom, vamos ver como eu posso expressar um pouquinho como chamou a atenção aqui a Atomy, né? Porque eu tinha participado também de outras empresas, uma com H, né? E outra empresa de viagem em temas de internet. Então a Atomy chamou a atenção, especialmente com esse lema também. E vemos que o, o tema das pessoas, colocar a linhagem, é muito interessante, porque as pessoas podem começar de zero e são através de duas linhas infinitas. E a grande empresa, que é a Colmar, fez a honestidade parecer que é a base, né? Com a Colmar, porque faz os produtos. E a Atom entrou aí na parte do negócio. Por exemplo, se preocupa com as pessoas e os produtos que cheguem o melhor possível, qualidade absoluta. Isso aqui chama muito atenção. Por quê? Porque vendedores, às vezes, a gente tem uma desconfiança, né? Será que ele está vendendo algo para mim que vai ser para meu benefício? Ou a diferença também, vendedor aqui a gente chama no Chile, o vendedor chileno, é aquele cara que você chega na loja assim, o que você quer? Então, tem muita gente que chegou do estrangeiro, vamos contratar venezuelanos e colombianos. E aí o pessoal chegava na loja, os chilenos, senhor, passe, muito amável, a pessoa colombiana, venezuelano, tinha um coração grande para receber a gente na loja. Não como o frio chileno, normalmente, que atende na loja, né? Então, é, é muito engraçado porque as pessoas, como os colombianos, a colombiana fala muito delicado, muito amável, de coração recebe você. Então, isso é muito importante. Também que chamou a atenção da Atomy é isso, né?
os corações unidos. E o que significa isso? Bom, aqui tem uma curtinha, um gráfico, né? Dá para ver aí que você recebe aí o seu ID, né? Você está no meio. Tem um coração. E você tem a perna esquerda e direita. Interessante que as pessoas de baixo podem superar você, mediante duas linhas infinitas para baixo. Isso aqui eu já sabia, esses termos bíblicos. Se você quiser anotar aí, mas fica no vídeo. Por exemplo, aqui você pode ver também essa última notícia que tem aqui, que tem um casal, né? Então, o ID, que é a pessoa que se registrou, não é só uma pessoa, né? Aí temos o exemplo da Vânia Shiro com o Walter, né? O Shiro. Então, eles são um só ID, né? E aqui, este casal, está em inglês, né? Que teve um sucesso, né? Depois de passar a crise do divórcio, depois parece que a crise foi embora com 100 milhões de wons anuais. É certo, né? Está a felicidade do casal. Aí está o casal Lee Hee-ja e Lee Tae-yeon. Então é muito importante esse ID que você tem. Porque a minha esposa, por exemplo, disse: "O que está fazendo aí? Que negócio é esse?" Aí depois ela falou: então escreve eu também. Não, 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 não precisa. O ID é um só. Somos nós dois. Então, se você for solteiro, né? Você tem o ID sozinho. Ou então, se você conseguir alguém, você tem o ID com essa pessoa, né? Então, muitas felicidades a Silvia Porcino, que casou recentemente. Então, isso é muito bom para a família Ato. Bom, e como eu falei, sempre às vezes na internet a gente estava discutindo coisas assim, porque a gente faz um estudo, né? Que normalmente as pessoas pensam numa hierarquia, né? Modelo hierárquico, que Deus é primeiro, depois vem os anjos, depois o homem, depois a mulher, que é a imagem do homem, depois veio os animais e as plantas. E aí fez tudo. Mas o original, né? De acordo à filosofia da Bíblia, de acordo ao hebreu, é que Deus vem primeiro, depois os anjos e depois o homem e a mulher, porque os dois são a imagem de Deus. E depois vem os animais e as plantas. Interessante que esse tema que você vê no Gênesis, que Deus fala que vai fazer uma auxiliadora idônea, essa palavra, com o espanhol ou português, idioma latino, sempre tem o problema dos seres humanos querer ser um maior que o outro. Então, mas o original é uma igualdade, porque a palavra é Ezer. E aí vocês veem que no ID da Atomy tem uma igualdade. Quando vocês têm um número, um ID, né? E você tem a esposa e o esposo vão juntos. E aí esses temas bíblicos que a gente tem estudado é Ezer, né? Que faz falar da igualdade, que é ajuda, mas é uma ajuda que ninguém mais pode dar. E essa palavra aí, biblicamente, é a palavra que usa para Deus. Vocês podem ver, Deus me ajudou. Então, é Benezer, a palavra Ezer. Então, Deus não pode ser inferior, se ele usa a mesma palavra Ezer para a mulher. E junto com essa palavra, vem outra palavra do hebreu antigo, que é Kenegdo. Kenegdo significa
que vai em contra, que é como espelho também. E o tema da balança, né? Que faz uma igualdade. Por isso, essa palavra kinegdo usa no comércio, que é para equilibrar, faz um equilíbrio. Então, é muito interessante quando você estuda as palavras originais da sua escritura bíblica, e você vê isso que é muito bom para as pessoas. E a outra palavra que é kefalé, que sai mais no Novo Testamento, né? Que é cabeça. Sai alguns textos e kefalé não significa que cabeça seja autoridade, porque não é exousia que está embaixo. Senão kefalé é a origem, né? Era para explicar a ordem da criação, porque temos normalmente um tema antigo do feminismo, né? O feminismo é bom. Eu sou feminista, só que dos bons, né? Não que a mulher é superior ao homem, não. São iguais, tá? Então, normalmente a gente vê essas coisas que, às vezes, as pessoas, desculpe falar um pouquinho de religião, mas as pessoas confundem, né? Especialmente quando tem temas de igreja, coisas de autoridade, hierarquia, mas o original não foi assim, não foi o que Deus quis. O que Deus quis, no origem, foi a felicidade do ser humano. Por isso ele colocou o idioma falando multiplicai-vos e sejam bem-sucedidos. Também fala que vocês, umas crenças também que falam de você tem que ser humilde, tem que ser pobre. Não, não, não é assim a coisa. Se nós fazemos o bem, vamos chegar muito longe, especialmente na Atomy, que tem uma filosofia cristã e também de ajudar os outros. Ajuda o downline, o upline, corações unidos. Então, quando você entende isso, entende a essência de fazer o bem com as pessoas, fazer o bem com os produtos que são de qualidade, que não tem erro, não tem discussão, então você vai para frente. Você pode ter diferentes pessoas na sua rede, mas você tem que amar a todos. Vai chegar gente malvada, você pode, que nem a Kiko que falou legal outra vez, você tem que falar para todo mundo, e você tem que falar até para o seu inimigo. Está bem, né? É o entusiasmo que tem que fazer assim, falar para todo mundo que você tem a melhor empresa do mundo, os melhores produtos do mundo. Porque vai chegar gente malvada, né? Infelizmente, tem as pessoas fazendo golpe ali, enganando as pessoas, que você tem que fazer um clique aqui no link aí, tenha cuidado com isso, mas a Atom é honesta, né? Tem pessoas pessimistas. Você chega, especialmente aqui no nosso Chile, que está em pré-market, né? Não, aqui, Atom, essa empresa aí não vai chegar no Chile, não, fala assim. Mas a gente tem que ir muito mais forte, muito mais. Mas o que é melhor? Quando chega as pessoas otimistas. Isso aqui é bom produto. Aí você chega para o pessoa assim, olha aqui que produto legal, você tem aí um protetor solar, que é excepcional, né? Você pode usar no inverno, você pode usar no verão, um protetor solar. Um exemplo, né? Você tem diferentes produtos. E as pessoas, ademais dos otimistas, podem chegar os vendedores, né, que têm o seu estilo de fazer as coisas, são otimistas, mas podem fazer errado. Mas que você quer gente que sejam com a camiseta da Atomy, que vistam a camisa da Atomy, né? Então, que entendam o sistema. E que pessoas você também pode encontrar? Você pode encontrar os ateus, né? Pode ser pessoas que não acreditam em Deus, mas são boas pessoas. Então você tem que falar com eles também. Não tem desculpa. Infelizmente, o mundo é assim. Temos guerras, temos conflitos, pessoas que brigam por qualquer coisa, até por religião, mas a divisão, né? Mas o interessante é que a Atom é tão bonito, é tão grande,
Atomy podia ser um país, sabe? Podia ser um lugar assim muito grande. E as últimas novidades vocês viram. A Atomy fez um investimento muito bom e tem até o seu próprio hotel na Coreia que está todo mundo visitando lá. Então, isso é muito grande para cada um de nós. Bom, amigos, então, prezamos o espírito das pessoas e queremos que elas sejam felizes conosco e entendam que somente queremos ajudá-las com produtos de qualidade e um sistema que é bom, que é para todos. Então, amigos, que Deus os abençoe a cada um de vocês e terminamos por essa pequena visão. Desculpe um pouquinho de tema bíblico, mas é para vocês orientarem e ver como o presidente, que é uma pessoa crente, né, que crê em Deus, ele está no espírito. Já no início ele começou a criar algo de coração, algo com amor criado para todas as pessoas. Bom, queridos, tenham uma boa noite, um bom dia, que estejam todos com Deus.